O flash das câmeras ofuscava os olhos de Lucas, mas ele sorria. Um sorriso ensaiado, polido, o tipo que estampava capas de revista e invadia os sonhos de muitas mulheres. Ao seu lado, Elisa irradiava uma beleza quase idêntica à da irmã, porém com um brilho nos olhos que Lucas agora considerava mais vibrante, mais desafiador. Eles eram o casal da noite, a nova sensação, a prova viva de que o amor podia ser imprevisível e, para alguns, cruel. A festa de lançamento da nova coleção de joias de Elisa, um evento badalado na alta sociedade, estava em seu auge. Champanhe fluía, risadas ecoavam, e em meio ao burburinho, ninguém parecia notar a sombra discreta no canto do salão. Sofia estava lá, não para celebrar, mas para testemunhar. Cada riso de Elisa, cada toque de Lucas, era uma faca girando em uma ferida ainda aberta. Ela observava o homem que um dia jurou amor eterno, agora nos braços da própria irmã, com quem dividiu a infância, os segredos e até mesmo os sonhos mais íntimos. A dor não era apenas pelo abandono, mas pela traição em dobro, a que rasgava o laço familiar e a que quebrava a promessa de um futuro. Lucas havia trocado a lealdade e a profundidade de um relacionamento por uma paixão avassaladora, que ele acreditava ser mais autêntica, mais real. A ironia era palpável. A nova coleção de Elisa, Laços Desfeitos, era inspirada na ideia de liberdade e recomeços. Lucas, o modelo principal da campanha, exibindo um colar deslumbrante no pescoço de Elisa, parecia o ápice dessa liberdade, dessa ruptura. Sofia sentia-se um fantasma no próprio conto de fadas, uma nota dissonante em uma sinfonia de alegria alheia. Ela buscou um copo de água, as mãos tremendo, o olhar fixo no casal que agora brindava a felicidade, à vista de todos. Um frio percorreu sua espinha. Não era o ar-condicionado do salão, mas a sensação premonitória de que algo, naquele jogo de aparências e corações partidos, estava prestes a mudar. Aquele brilho nos olhos de Elisa, o sorriso confiante de Lucas, eles não sabiam o que o destino ainda lhes reservava. O que ninguém imaginava é que o destino, por vezes, opera nos detalhes mais insignificantes, nos gestos que parecem mais banais, e estava prestes a entrelaçar seus fios de uma forma que desafiaria toda a lógica. Lucas era, em muitos aspectos, o arquétipo do homem que a sociedade idolatrava. Alto, com um físico esculpido por anos de academia e uma dedicação quase obsessiva à imagem. Seus olhos, de um castanho penetrante, tinham a capacidade de sorrir, mesmo quando seus lábios não o faziam, e sua voz, grave e melodiosa, era um convite irresistível à confiança. Ele não apenas entrava em um ambiente, ele o preenchia. Naquele salão, ele era o centro das atenções, movendo-se com a leveza de quem sabe que é admirado, cumprimentando os convidados com um charme natural que desarmava qualquer ceticismo. Mas por trás daquela fachada polida e magnética residia um vazio, um inquietante desejo por validação e pela próxima emoção. Lucas confundia o amor com a intensidade do momento, a profundidade de um relacionamento com a novidade de uma paixão. Com Sofia, ele havia encontrado a estabilidade, a cumplicidade e a lealdade inabalável. Ela era o porto seguro, a melodia suave e constante. Contudo, para Lucas, essa constância começou a soar como monotonia. Ele buscava o pico, o êxtase, a adrenalina. E então veio Elisa, a irmã gêmea de Sofia, mas com uma energia diferente, um temperamento que ele percebeu como mais audacioso, mais vivo. Elisa era o fogo, o desafio, a aventura que Lucas sentia faltar. Em sua mente ele não estava traindo, estava buscando uma versão melhor do amor, uma conexão que prometia mantê-lo em constante excitação. Ele havia se convencido de que estava sendo honesto consigo mesmo, seguindo o que seu coração, ou seria seu ego.
realmente desejava. A dor de Sofia era um preço alto, sim, mas ele racionalizava que era a dor necessária para que todos encontrassem sua verdadeira felicidade. Ele ergueu a taça, os olhos fixos em Elisa, que retribuía o olhar com uma intensidade que incendiava o salão. Lucas sentia-se completo, realizado. Aquele era o auge de sua vida, o momento em que todas as suas escolhas, por mais dolorosas que tivessem sido para outros, pareciam justificar-se em seu próprio triunfo. Ele não percebia, contudo, que a verdadeira medida de um homem não está nas conquistas externas, mas nas fundações invisíveis que ele constrói dentro de si. E as fundações de Lucas, por mais brilhantes que parecessem por fora, estavam construídas sobre uma areia movediça de auto-engano que logo seria testada. Sofia apertava o copo de água na mão, os nós dos dedos brancos, enquanto a orquestra tocava uma melodia alegre demais para a tempestade que rugia dentro dela. Cada risada, cada abraço trocado no centro do salão entre Lucas e Elisa era um martelo batendo em seu peito. Ela tentava se esconder nas sombras, esperando que a escuridão daquele canto a engolisse, a tornasse invisível aos olhos curiosos e, principalmente, aos olhos deles. Mas a invisibilidade era um luxo que a dor não lhe permitia. De repente, Lucas se desvencilhou de Elisa por um instante e seus olhos varreram o salão. Por uma fração de segundo, o olhar dele encontrou o de Sofia. Um flash de reconhecimento, um pequeno tremor no canto da boca de Lucas. Mas durou apenas um microsegundo. No instante seguinte, seu rosto voltou à expressão de euforia, e ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Elisa, que explodiu em uma risada cristalina, tão cheia de vida que Sofia sentiu seu próprio ar rarear. Aquele olhar de Lucas, que antes lhe dizia "eu te amo", agora carregava uma indiferença gélida, como se ela fosse apenas mais uma figura no fundo, uma peça decorativa esquecida. Não era apenas a dor do abandono, era a humilhação pública, silenciosa, mas gritante. As pessoas ao redor, as que sabiam da história, lançavam-lhe olhares de pena misturados com curiosidade. Sofia sentia-se exposta, como um livro aberto, onde cada página contava sua própria tragédia. Ela se perguntava se eles viam a rachadura em sua alma, a cicatriz que o abandono deixara. O brilho nos olhos de Elisa, a maneira como ela se apoiava em Lucas, a cumplicidade que eles exibiam sem pudor. Tudo isso era um lembrete cruel do que Sofia havia perdido e do quão descartável ela se tornara. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam rolar. Precisava manter a compostura. Não daria a eles a satisfação de vê-la desmoronar, mas a sensação de ser uma intrusa na sua própria história de amor, agora reescrita por outros, era esmagadora. Aquele era o auge da sua humilhação, e Sofia não conseguia imaginar como poderia suportar mais. Mas o destino, com sua ironia peculiar, estava prestes a mostrar que aquele não era o fundo do poço, mas apenas o prelúdio para um abismo ainda mais profundo. O burburinho da festa, antes um ruído de fundo, transformou-se em um coro de sussurros na mente de Sofia. Cada vez que ela cruzava o olhar de alguém, sentia a balança da fofoca pendendo cruelmente contra ela. Era a ex-namorada abandonada, a irmã traída. Lucas e Elisa, ao contrário, eram os audazes, os almas gêmeas que haviam desafiado as convenções. Era assim que alguns tentavam justificar o que para Sofia era uma traição brutal. O conflito não era apenas sobre um homem e duas mulheres. Era sobre a verdade versus a narrativa conveniente, a lealdade contra a paixão cega. Sofia tentou se recompor, mas o ar parecia rarefeito. Ela se lembrou dos incontáveis jantares em família, das risadas compartilhadas entre as três, dos segredos confiados a Elisa, sua gêmea, sua confidente. E agora, tudo parecia uma farsa, um palco armado para a sua própria humilhação.
A dor de ter sido trocada era imensa, mas a ferida aberta pela irmã era ainda mais profunda. Como alguém que se conhecia tão intimamente poderia infligir tamanha crueldade? Era como se o chão sob seus pés houvesse desabado. Lucas, em sua bolha de triunfo e autojustificação, raramente pensava nas consequências emocionais de seus atos, além de um vago sentimento de pena por Sofia. Ele se convenceu de que ela superaria, que todos merecem ser felizes. Mas sua felicidade estava construída sobre a ruína de um amor e a fissura de uma família. Elisa, por sua vez, navegava em uma complexa mistura de paixão, culpa e o desejo de provar que era diferente, que merecia a felicidade, mesmo que isso significasse pisar no coração de sua própria irmã. Ela sentia a tensão, os olhares de desaprovação de alguns, mas o fascínio por Lucas era um véu espesso que obscurecia seu julgamento. A festa prosseguia, vibrante para uns, agonizante para outros. Sofia viu Lucas levar Elisa para a pista de dança, girando-a com uma leveza que um dia foi dela. O riso de Elisa ecoou pelo salão, e Lucas a segurou mais perto, um gesto íntimo que partiu Sofia em 1000 pedaços. Era um espetáculo cruel, um lembrete vívido da sua nova realidade. Ela sentiu uma mão gentil tocar seu ombro. Era uma velha amiga da família, com os olhos cheios de compaixão. Sofia apenas balançou a cabeça, incapaz de proferir uma palavra. Aquele era o auge do conflito. A confrontação com a verdade nua e crua, que exigia uma força que ela não sabia se possuía. Mas no fundo de sua alma, uma pequena chama de esperança ainda tremeluzia, sussurrando que a justiça, divina ou não, sempre encontra seu caminho. Sofia sentiu o toque gentil da amiga da família, mas a compaixão em seus olhos apenas a fez sentir-se mais exposta, mais frágil. Ela precisava sair dali, daquele ambiente que se tornara um palco de tortura. Virou-se, abrindo caminho por entre os convidados que dançavam e conversavam animadamente, cada rosto um borrão em sua visão embaçada. Queria encontrar a porta, o ar frio da noite, a escuridão que a engoliria e esconderia suas lágrimas. Ao se aproximar da saída, ouviu a voz de Lucas. "Sofia? Onde vai?" Ele havia percebido sua partida, talvez por um resquício de memória ou por uma formalidade que ele achou que deveria cumprir. Ele se aproximou, Elisa a reboque, com uma expressão que tentava ser preocupada, mas que para Sofia soava vazia e cheia de autocomplacência. "Não vai ficar para o resto da festa?" perguntou ele, o tom casual. As palavras dele foram como um soco. Não havia remorso, não havia pedido de desculpas, apenas uma fachada de polidez. Elisa, ao lado dele, não disse uma palavra, mas seu olhar, antes de triunfo, agora parecia ligeiramente desconfortável. Um lampejo de culpa, talvez, rapidamente velado. Sofia parou, virando-se para eles, seu corpo inteiro tremendo. "Resto da festa?" Sua voz saiu rouca, quase inaudível. "A minha festa, Lucas, acabou há muito tempo, no dia em que você decidiu que o nosso amor não era o suficiente." Lucas deu um passo à frente, quase como se fosse consolá-la, mas parou. A hesitação em seu gesto foi uma rejeição final, mais dolorosa do que 1000 palavras. "Sofia, eu sinto muito se você se sente assim", ele começou. Mas a frase soou ensaiada, vazia de significado. "Mas nós não podemos viver de aparências. Elisa e eu, nós nos amamos. Você precisa seguir em frente." Elisa, com uma mão no braço de Lucas, finalmente encontrou a voz, suave e quase inaudível. "Sofia, por favor, tente entender." Mas Sofia não conseguiu mais ouvir. Aquelas palavras eram a pá de cal, o prego final no caixão da sua esperança. A rejeição não era apenas de Lucas, mas também da irmã, da família que havia sido seu porto seguro. O que restava? Ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo.
A sensação de que não havia chão, não havia mais para onde ir. Sem dar-lhes a chance de continuar, ela se virou e correu, a visão embaçada pelas lágrimas que agora escorriam livremente pelo seu rosto. Aquele momento, na saída do salão, sob os olhares julgadores e a falsa compaixão, marcou a sua queda. Ela sentiu que havia perdido tudo: o amor, a família, a dignidade. O céu parecia desabar sobre sua cabeça, e a escuridão da noite a engoliu, levando consigo os últimos resquícios de sua alma. Ela se perguntou se ainda haveria algo a perder, e o medo da resposta a paralisava. Mas mal sabia ela que no ponto mais baixo da vida, quando tudo parece perdido, é que o verdadeiro milagre começa a ser tecido. A noite escura abraçou Sofia enquanto ela cambaleava pelas ruas, sem rumo, sem destino. As lágrimas embaçavam sua visão e o ar frio cortava seu rosto, mas a dor lá dentro era infinitamente mais gélida. Cada passo era um eco do seu coração partido, cada respiração um suspiro pesado de um sofrimento que parecia não ter fim. Ela se sentia pequena, insignificante, como um grão de areia varrido por uma tempestade implacável. O mundo havia parado de fazer sentido. Ela se sentou em um banco de praça, as luzes da cidade cintilando à distância, indiferentes à sua agonia. As imagens da festa se repetiam em sua mente como um filme de terror. Lucas e Elisa dançando, o sorriso triunfante dele, o olhar de pena dos outros. Como pude ser tão cega? Sussurrou ela para o vazio. Como pude amar alguém que me trataria assim? Como pude confiar na minha própria irmã? As perguntas martelavam em sua cabeça sem respostas, apenas um eco ensurdecedor de sua própria desgraça. Por um longo tempo, ela permitiu que a autocomiseração a consumisse. O nó em sua garganta era quase físico e o peso em seu peito insuportável. Mas no fundo daquele abismo de desespero, uma pequena e insistente voz começou a sussurrar. Era quase inaudível a princípio, abafada pela orquestra de sua dor, mas estava lá. "Você merece isso?" perguntou a voz. "Você é menos do que eles fizeram você sentir? Sua vida se resume a isso?" Era a voz da consciência, o chamado interior que se recusava a ser silenciado. Não era um grito de raiva, mas um murmúrio de dignidade esquecida. Ela se lembrou de quem era antes de Lucas, antes de Elisa. Lembrou-se de sua força, de sua resiliência, de seus próprios sonhos. A vida não poderia ser definida por um ato de traição. A rejeição deles não diminuía o seu valor intrínseco. Deus não a havia abandonado. Sofia fechou os olhos, respirando fundo, e pela primeira vez naquela noite, não sentiu apenas a dor. Sentiu uma fagulha, um calor brando que começava a se acender em seu peito. Era a percepção de que, apesar de tudo, ela ainda estava ali. Ela havia sobrevivido. E se ela sobreviveu àquilo, o que mais ela poderia enfrentar? Aquele lampejo de clareza a fez erguer a cabeça, o olhar fixo no horizonte escuro. A dor ainda estava ali, profunda e real, mas agora, ao lado dela, brotava uma nova e delicada planta, a semente da superação. E essa semente, ela sabia, precisava ser regada. A noite deu lugar à manhã, mas para Sofia o sol parecia um intruso, um lembrete cruel de que o mundo continuava girando, indiferente à sua paralisia. No entanto, a semente plantada pela voz interior na praça começou a germinar. Ela se levantou, não porque se sentisse bem, mas porque sentia que precisava. Cada movimento era um ato de vontade, uma pequena vitória sobre a inércia do desespero. O reflexo no espelho mostrava olheiras profundas e uma palidez fantasmagórica, mas nos seus olhos, por trás da dor, havia um brilho de desafio. "Basta", sussurrou ela para sua própria imagem. "Isso não vai me definir." Seu primeiro passo foi físico.
Ela precisava mudar o ambiente, a rotina que a lembrava de tudo. Começou arrumando a casa, jogando fora fotos, cartas e pequenos presentes que Lucas havia dado. Cada objeto descartado era um pequeno pedaço do passado que ela decidia não mais carregar. Não era raiva, era uma limpeza, um desapego necessário para criar espaço para o novo. A cada item que ia para o lixo, sentia um peso, por menor que fosse, ser aliviado de seus ombros. Em seguida veio o mais difícil, as lembranças de Elisa. Não podia simplesmente jogar fora a irmã, mas podia começar a redefinir seu próprio espaço, sua própria identidade, sem a sombra da gêmea. Sofia ligou para alguns amigos que havia negligenciado, aceitou convites para sair, mesmo que a vontade fosse zero. Ela forçava um sorriso, participava das conversas e, aos poucos, percebeu que a risada, antes uma estranha, começava a soar um pouco mais natural. Ela voltou ao trabalho com uma determinação feroz, canalizando sua energia e frustração para projetos que antes pareciam apenas rotineiros. Era uma fuga, sim, mas uma fuga produtiva. A mente ocupada não tinha tempo para divagar na dor. Pequenos sucessos no escritório trouxeram uma sensação de competência, um lembrete de que seu valor não estava atrelado a um relacionamento ou à aprovação de outros. Mas a noite era o campo de batalha mais difícil. Quando o silêncio caía e as distrações desapareciam, as memórias voltavam e com elas a angústia. Ela chorava, sim, permitia-se sentir a dor. Mas agora havia uma diferença sutil. Não era mais a dor da vítima, mas a dor da guerreira que se recompõe após uma batalha. No fundo de sua alma, ela sabia que o caminho seria longo e tortuoso, cheio de recaídas e momentos de fraqueza. Mas o que ela não sabia era que, ao dar esses primeiros passos, ela já estava escrevendo um novo capítulo, e que a verdadeira prova de sua resiliência ainda estava por vir. Os meses se arrastaram, e Sofia, com uma determinação ferrenha, construiu uma rotina de superação. Havia momentos em que a alegria era genuína e a sombra de Lucas e Elisa parecia distante. Ela estava redescobrindo sua própria luz, cultivando amizades e até mesmo um novo hobby, a fotografia, que a forçava a ver o mundo de uma nova perspectiva. Mas a vida, com sua ironia peculiar, raramente permite que as feridas cicatrizem sem uma última e dolorosa prova. O obstáculo maior veio na forma de um convite. Sua melhor amiga, Carol, estava noiva e havia escolhido Sofia para ser sua madrinha. Uma honra imensa, um sinal de que sua vida estava voltando aos trilhos. Mas o convite trazia também o nome dos outros padrinhos, e entre eles, o nome que fez o coração de Sofia despencar: Lucas. Ele era o melhor amigo do noivo, e, obviamente, Elisa estaria ao seu lado como seu par. O casamento seria um grande evento, uma reunião de todos os seus círculos sociais. Não havia como escapar. A notícia a atingiu como um raio. Todos os avanços, todas as noites de choro controladas, todos os sorrisos forçados, pareciam evaporar em um instante. O pânico se instalou. Como poderia enfrentar Lucas e Elisa novamente, não apenas em um evento público, mas como participantes centrais, lado a lado, em um dos dias mais importantes da vida de sua amiga? A humilhação da festa de lançamento voltou com força total, um eco ensurdecedor de sua queda. Ela pensou em desistir, em inventar uma desculpa, em fugir para longe. Carol percebeu a mudança no semblante de Sofia e, com a sensibilidade de quem a conhecia, perguntou o que havia de errado. Sofia, com a voz embargada, confessou seus medos, a ferida que ainda estava aberta e a impossibilidade de estar na mesma sala que eles, desempenhando um papel tão íntimo. Carol, por sua vez, tentou confortá-la, insistindo que era uma chance de mostrar o quão forte ela havia se tornado. Mas Sofia não via força, via apenas a vulnerabilidade.
A ideia de vestir um traje elegante, de sorrir para as câmeras, de fingir que estava tudo bem enquanto eles estariam ali, radiantes, era um tormento. A paz que havia construído com tanto esforço parecia prestes a ruir. A resistência era clara. O mundo não queria deixá-la esquecer, não permitia que ela se curasse em silêncio. Ela tinha uma escolha: recuar e se esconder, ou enfrentar seus demônios no palco mais público possível. E enquanto ela pesava essas opções, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Um pressentimento de que esse casamento seria muito mais do que apenas uma celebração de amor. A notícia do casamento de Carol, outrora um farol de alegria, tornou-se um espectro que assombrava os dias e as noites de Sofia. O convite, com seu design elegante, parecia agora um pergaminho antigo de uma profecia sombria. Como posso ser madrinha, sorrir e celebrar, enquanto meu coração ainda sangra e a lembrança da traição dança diante dos meus olhos? Ela se perguntava, enquanto o sono a abandonava, substituído por longas horas de insônia e reflexão dolorosa. A voz interior que a havia guiado para a superação, que a incentivara a levantar-se do pó, agora parecia distante, abafada pela orquestra de suas ansiedades. Todas as pequenas vitórias, cada passo em frente, pareciam agora frágeis, construídos sobre uma areia movediça de auto-engano. De que adianta lutar? Murmurava sua mente exausta. De que adianta perdoar, tentar seguir em frente, se o passado está sempre pronto para te puxar de volta, te forçando a confrontar a dor mais uma vez? Ela havia orado, buscado consolo em suas crenças, confiado que a justiça divina, ou pelo menos a paz interior, seria sua recompensa. Mas, diante da iminência de reencontrar Lucas e Elisa em um cenário tão carregado de significado, sua fé começou a vacilar. Era como se Deus estivesse testando-a novamente, pedindo mais do que ela sentia que podia dar. Senhor, ela sussurrava para o teto escuro de seu quarto. Eu tentei. Eu realmente tentei. Mas essa dor, essa humilhação, por que de novo? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? O desânimo era um cobertor pesado, envolvendo-a em uma escuridão que parecia mais densa do que nunca. Ela se lembrava das promessas de paz, das palavras de conforto que havia lido e que pareciam tão verdadeiras em outros momentos. Agora, elas eram apenas frases vazias, incapazes de penetrar a muralha de sua desesperança. Seria sua jornada de superação apenas uma ilusão? Será que o destino estava brincando com ela, oferecendo-lhe um vislumbre de paz apenas para tirá-lo novamente? A vida parecia injusta, cruel e sem sentido. A crise de fé não era apenas sobre Deus, mas sobre si mesma. Sobre sua capacidade de perdoar, de amar novamente, de confiar na bondade do mundo. Ela se sentia perdida, à deriva, e a ideia de se apresentar no casamento como madrinha, sorrindo e fingindo, parecia a mais hipócrita das ações. No entanto, algo dentro dela, uma centelha teimosa que se recusava a ser extinta, lembrava-a de que desistir seria dar a vitória completa àqueles que a feriram. Sofia sabia que precisava tomar uma decisão, mas qual? E mais importante, quem ou o que a guiaria agora que sua bússola interna parecia ter quebrado? Ela estava prestes a descobrir que, às vezes, a ajuda vem dos lugares mais inesperados e que a fé verdadeira floresce justamente nos momentos de maior escuridão. Em meio à espiral de dúvidas e desesperança, Sofia encontrava-se em um café aconchegante, um refúgio da agitação da cidade, onde buscava consolo em um chá de ervas e na solitude dos seus pensamentos. O convite de Carol estava amassado no fundo de sua bolsa, um peso constante em sua consciência. Ela havia prometido a si mesma que aceitaria o papel de madrinha, mas a perspectiva de enfrentar o passado era paralisante. Enquanto rabiscava distraidamente em um guardanapo, uma voz cálida e gentil a tirou de seus devaneios. Com licença, perdoe-me a intromissão,
mas você parece estar em um momento de profunda reflexão. Está tudo bem? Sofia ergueu os olhos e encontrou uma senhora de cabelos brancos, com rugas que contavam histórias de uma vida plena e olhos incrivelmente serenos e sábios. Ela estava sentada na mesa ao lado e um pequeno sorriso adornava seus lábios. Sofia, que raramente compartilhava suas angústias com estranhos, sentiu uma estranha conexão com aquela mulher. Talvez fosse o cansaço, talvez a necessidade de desabafar, mas ela se viu respondendo com uma sinceridade surpreendente. Não muito, disse Sofia com um suspiro. Estou em uma encruzilhada, tentando decidir se devo enfrentar algo que me machuca profundamente ou se devo fugir. A senhora assentiu, compreensiva. Ah, a velha dança entre o confronto e a fuga. Uma dança que todos nós conhecemos bem. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu próprio chá. Muitas vezes, a fuga parece ser o caminho mais fácil, o menos doloroso. Mas ela tem um preço, não é? O preço de nunca saber o que poderia ter sido. O preço de carregar o peso do "e se". Sofia sentiu um nó na garganta. As palavras da estranha ecoavam seus próprios medos. Mas o confronto é tão assustador. E se eu não for forte o suficiente? E se eu me quebrar de novo? A senhora sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Minha jovem, a força não se encontra na ausência do medo, mas na decisão de agir apesar dele. E quebrar, às vezes, precisamos nos quebrar para nos reconstruir de uma forma mais forte, mais autêntica. Pense na cerâmica. Ela precisa ser moldada e depois queimada em altas temperaturas para se tornar resistente e bela. Ela se inclinou um pouco, com um olhar perspicaz. A verdadeira questão não é se você vai se quebrar, mas quem você será depois que a poeira baixar. Você será a pessoa que fugiu do desafio ou a que o encarou de frente, mesmo tremendo? A vida tem uma maneira peculiar de nos colocar diante de situações que nos obrigam a crescer. E talvez este momento que você chama de obstáculo seja, na verdade, um convite. Um convite para você mesma se provar o quão longe você já chegou. Sofia absorveu cada palavra. Era como se a senhora tivesse lido sua alma, desvendando suas inseguranças mais profundas. A crise de fé que a consumia começou a ceder lugar a uma nova perspectiva. Aquela senhora, com sua sabedoria simples e sua presença serena, era a ajuda inesperada de que ela precisava. Não era uma solução mágica, mas uma luz que guiava o caminho, lembrando-a de que a escolha era dela e que dentro dela residia a força para fazer a escolha certa, a que a libertaria de vez. As palavras da senhora no café ressoaram na mente de Sofia, como um sino que ecoa em um vale silencioso. A verdadeira questão não é se você vai se quebrar, mas quem você será depois que a poeira baixar. Aquela frase foi a virada, o ponto de inflexão que ela tanto buscava. Não se tratava mais de Lucas, nem de Elisa, nem mesmo da dor da traição. Tratava-se dela, de sua dignidade, de sua resiliência e de sua capacidade de reescrever sua própria história. Sofia percebeu que fugir não apagaria o passado, apenas adiaria o confronto com ele e, pior, a faria se sentir pequena novamente, como na festa de lançamento. Enfrentar, por outro lado, era tomar as rédeas de sua própria narrativa. Era uma chance de provar a si mesma, e talvez a mais ninguém, o quão forte ela havia se tornado. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas agora ele vinha acompanhado de uma determinação silenciosa, quase feroz. Sua solução não seria a confrontação dramática que ela imaginara em seus momentos mais sombrios. Não haveria gritos nem lágrimas públicas. Sua vingança, se é que se podia chamar assim, seria a indiferença elegante. A paz que ela havia lutado tanto para construir seria sua armadura. Ela iria ao casamento de Carol como madrinha, de cabeça erguida.
Primeiro, ela ligou para Carol. Eu vou ser sua madrinha, disse, a voz firme, sem hesitação. Carol explodiu em alegria, sem saber o tamanho da batalha que Sofia havia travado para chegar a essa decisão. Em seguida, Sofia começou a planejar sua estratégia. Escolheria um vestido que a fizesse sentir-se poderosa, não apenas bonita. Ela cuidaria de si mesma, dedicaria tempo ao seu bem-estar físico e mental nos dias que antecediam o evento. O objetivo não era impressionar Lucas ou Elisa, mas reafirmar sua própria autoestima. Ela praticaria mentalmente as interações, visualizando-se calma, educada e, acima de tudo, desapegada. Ela os veria sim, mas não se permitiria ser afetada. Seria como observar dois estranhos. A solução não era sobre apagar a dor, mas sobre transcendê-la. Era sobre mostrar a Lucas e Elisa, sem uma palavra, que o que eles fizeram a machucou, sim, mas não a destruiu. Que ela havia se reerguido, mais forte e mais sábia. E o mais importante era sobre Sofia se provar que, mesmo após a queda mais profunda, ela tinha a capacidade de se levantar e brilhar novamente em seus próprios termos. O casamento de Carol não seria mais um palco de sua humilhação, mas o cenário de sua silenciosa, mas poderosa, redenção. O dia do casamento chegou. O sol, paradoxalmente, brilhava com um esplendor quase zombeteiro, e o ar estava carregado com a alegria e a expectativa que precedem as grandes celebrações. Sofia se olhou no espelho respirando fundo. O vestido, um tom de verde esmeralda que realçava seus olhos, caía perfeitamente em seu corpo, evidenciando a nova confiança que ela vinha construindo. Os cabelos, antes sem vida, agora brilhavam com um penteado elegante e despojado. Ela não estava apenas bonita, estava radiante, com uma beleza que vinha de dentro, de uma determinação férrea. A maquiagem disfarçava as noites mal dormidas, mas não a resolução em seu olhar. Ela se lembrava das palavras da senhora do café, das suas próprias promessas e da imagem que tinha de si mesma. Uma mulher que havia sobrevivido e se refeito. Não era uma máscara, era uma armadura forjada na dor e temperada na superação. Ao chegar ao local da cerimônia, um jardim suntuoso adornado com flores e luzes, Sofia foi imediatamente envolvida pelo abraço caloroso de Carol. "Você veio, eu sabia que viria", exclamou a noiva, com lágrimas nos olhos. Sofia sorriu, um sorriso genuíno, e sussurrou: "Jamais perderia seu dia, amiga." O salão de festas estava gradualmente se enchendo. A música suave preenchia o ambiente, e o burburinho das conversas formava uma melodia de celebração. Sofia, acompanhada por outros padrinhos, caminhou com calma e elegância até seu lugar no altar. Seus olhos varreram o ambiente, e então ela os viu, Lucas e Elisa. Eles estavam sentados em uma das primeiras fileiras, próximos ao noivo. Lucas, em seu impecável terno, parecia ter envelhecido um pouco, uma fina camada de cansaço em seus olhos que Sofia jamais notara antes. Elisa, ao seu lado, vestia um longo vestido azul, e seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas. A primeira onda de pânico tentou subir, um arrepio na espinha, mas Sofia controlou-a, inspirando e expirando lentamente, focando-se na respiração. Ela manteve a postura, um sorriso gentil nos lábios, e cumprimentou as pessoas com quem cruzava, conversando brevemente e desviando o olhar deles, sem drama. Quando seus olhos encontraram os de Lucas por um breve instante, não havia mais a dor da humilhação, nem a faísca da mágoa. Havia apenas um reconhecimento distante, como se estivesse olhando para um antigo conhecido que há muito tempo não fazia parte de sua vida. Ele, por sua vez, parecia surpreso, talvez até um pouco desconcertado, pela calma e serenidade dela. Elisa evitou seu olhar, ou talvez Sofia não lhe deu a chance de encontrá-lo. A cerimônia começou. Sofia, em seu papel de madrinha, manteve o foco em Carol,
nas palavras de amor, na beleza do momento. Ela segurou as lágrimas de emoção da amiga, ajustou seu véu e sorriu em resposta aos votos. Aquele era o lugar dela, naquele momento, e ninguém poderia tirá-la de lá. Ela estava agindo, não reagindo, e em cada gesto, em cada palavra, em cada passo confiante, Sofia sentia a força se solidificar dentro de si. A ação não era uma batalha, mas uma demonstração de sua própria liberdade. Ela não era mais a vítima, era a protagonista de sua própria ressurreição. À medida que a cerimônia avançava e os noivos trocavam seus votos, Sofia sentiu uma estranha calma tomar conta de si. Não era a paz superficial que ela buscara através da fuga ou da negação, mas uma serenidade profunda que brotava da aceitação. Ela observava Carol e o noivo com um calor genuíno no coração, verdadeiramente feliz pela amiga, e percebeu que a alegria deles não era ofuscada pela presença de Lucas e Elisa, nem pela sua própria dor passada. Durante a recepção, enquanto os convidados se deliciavam com o jantar e a música animada, Sofia se moveu com leveza pelo salão. Ela conversou com amigos e familiares, riu, dançou e sentiu-se parte da celebração de uma maneira que parecia impossível apenas algumas semanas antes. Quando seus olhos cruzaram os de Lucas novamente, ele estava sorrindo para algo que Elisa lhe dizia. E Sofia, para sua própria surpresa, não sentiu nada. Não havia mais a fisgada da inveja, a pontada da mágoa ou o calor da raiva. O que ela viu foi um homem comum, com seus próprios defeitos e qualidades, que havia tomado uma decisão que a feriu profundamente, mas que estava seguindo seu próprio caminho. E Elisa? Bem, Elisa parecia feliz, mas Sofia também notou uma certa tensão em seus ombros, um olhar que ocasionalmente se desviava, talvez em busca de aprovação ou de um alívio que não encontrava completamente. A nova perspectiva era a constatação de que a história não era sobre eles e seu ato de traição, mas sobre ela e sua jornada. A dor havia sido um catalisador para seu crescimento, um fogo que a forçou a derreter o que não era essencial e a forjar uma versão mais forte e autêntica de si mesma. Ela compreendeu que o perdão não era um ato de fraqueza, mas de libertação. Perdoar não significava esquecer o que aconteceu ou aceitar a injustiça, mas sim soltar as correntes que a prendiam ao passado, permitindo que ela avançasse. Sofia sorriu. Não era um sorriso forçado para o mundo, mas um sorriso para si mesma, de pura gratidão por ter chegado até ali. A ferida ainda existia, como uma cicatriz, mas já não definia quem ela era. Pelo contrário, era um lembrete silencioso da sua resiliência. Ela percebeu que a verdadeira vitória não era vê-los sofrer ou se arrepender, mas sim sentir-se livre deles, livre da amargura e da expectativa. Naquele momento, enquanto a pista de dança se enchia e as luzes cintilavam, Sofia não era mais a vítima. Ela era a sobrevivente, a arquiteta de seu próprio renascimento. E ao dançar, sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. A certeza de que o futuro, antes um vácuo assustador, estava agora repleto de possibilidades, de uma vida inteira a ser vivida em seus próprios termos. A recepção estava em seu auge. A música, que antes parecia um ruído distante, agora embalava os passos de Sofia, enquanto ela se permitia ser puxada para a pista de dança por Carol, que irradiava felicidade. Em meio à euforia da festa, com o sorriso verdadeiro de sua amiga e a energia contagiante da celebração, Sofia sentiu uma alegria leve e genuína, uma que não era forçada ou simulada. Ela girava, ria e, por um momento, esqueceu-se completamente da presença incômoda de Lucas e Elisa. Foi então que aconteceu. Ao girar, Sofia colidiu suavemente com alguém. Pediu desculpas automaticamente e, ao erguer os olhos, encontrou os de Lucas. Ele não estava sozinho. Elisa estava ao seu lado, ambos parados, observando-a.
O ar pareceu ficar mais denso por um segundo e o barulho da festa diminuiu em seus ouvidos. Este era o momento, a prova final. Lucas foi o primeiro a falar, sua voz um pouco tensa. Sofia, você está ótima. Havia uma ponta de surpresa em seu tom, talvez até um pouco de admiração velada. Elisa, ao seu lado, lançou um olhar rápido para Lucas antes de focar em Sofia, seu rosto uma mistura complexa de culpa e uma curiosidade cautelosa. Sofia não se encolheu, não desviou o olhar. Olhou para Lucas e depois para Elisa, com uma serenidade que a própria surpreendeu. Um sorriso pequeno, mas sincero, formou-se em seus lábios. Obrigada, Lucas. Você também, respondeu ela, sem a mínima dose de ironia ou amargura. Virou-se então para Elisa. Elisa, que bom te ver. Sua voz era calma, firme, desprovida de qualquer rancor aparente. A reação deles foi imediata. Lucas pareceu relaxar um pouco, mas um brilho de algo indecifrável cruzou seus olhos. Elisa, por sua vez, hesitou, como se estivesse procurando uma brecha, uma palavra a mais que pudesse preencher o abismo entre elas. Mas Sofia não deu essa brecha. Ela havia dito o que precisava ser dito. Um cumprimento polido, um reconhecimento da presença deles, mas sem convite para ir além. Não havia mais nada para ser discutido, nada para ser cobrado. Preciso voltar para a Carol. Ela está me chamando para o brinde, disse Sofia, indicando a noiva que já se dirigia à mesa principal. Não era uma desculpa, mas uma verdade. Com um aceno de cabeça para ambos, ela se afastou, sua postura ereta, seu sorriso intacto. Ela não correu, não fugiu, mas simplesmente se moveu, livre. Ao se juntar a Carol, Sofia sentiu um alívio imenso e uma vitória silenciosa. Não foi a vitória da vingança, mas a da libertação. Ela havia enfrentado seus demônios mais profundos, não com raiva ou dor, mas com dignidade e paz. Lucas e Elisa, outrora figuras gigantes em seu pesadelo, haviam se transformado em meros convidados, parte de um cenário que ela não mais permitia que a definisse. A prova final havia sido superada, e Sofia sabia, com uma clareza absoluta, que a partir daquele momento sua vida realmente começava. A noite do casamento de Carol terminou em festa e celebração, mas para Sofia marcou o início de uma nova era. Ao deixar o salão, o ar noturno parecia diferente, mais leve, como se um fardo invisível tivesse sido finalmente erguido de seus ombros. A interação breve e digna com Lucas e Elisa não foi uma batalha vencida no campo de guerra, mas sim uma declaração de paz em seu próprio território. Ela não precisava de palavras para provar seu valor. Sua presença, sua calma e seu sorriso genuíno falavam por si. Nos dias que se seguiram, Sofia sentiu uma energia renovada. O sono, antes interrompido por pesadelos e angústias, agora era profundo e reparador. A voz interior, que antes sussurrava dúvidas, agora cantava melodias de possibilidades. Ela percebeu que a verdadeira resolução não estava em fazer Lucas e Elisa se arrependerem ou em buscar vingança, mas em soltar a necessidade de controle sobre o passado e abraçar o presente com gratidão. Ela começou a investir mais em si mesma. Retomou um antigo sonho de fazer um curso de design de interiores, algo que ela sempre adiara. Seus trabalhos no escritório ganharam um novo brilho, alimentados pela sua autoconfiança. Suas amizades floresceram e ela se permitiu ser mais vulnerável, compartilhando suas experiências não como uma vítima, mas como uma sobrevivente que aprendeu lições valiosas. A ferida de traição, embora ainda fosse uma cicatriz, não era mais uma ferida aberta. Ela entendia que o amor é um risco e que a vida é cheia de imprevistos e desilusões. Mas também entendeu que ela possuía a capacidade de se levantar, de se curar e de encontrar beleza e propósito mesmo após a tempestade.
Aquele novo começo não era a ausência de problemas, mas a presença de uma nova força interior para enfrentá-los. Sofia aprendeu a perdoar, não por eles, mas por ela mesma. Perdoar Lucas por sua fraqueza e Elisa por sua inveja e falta de lealdade. Ao perdoar, ela libertou a si mesma da prisão do ressentimento. O peso que antes carregava havia se dissipado, permitindo que ela florescesse em uma mulher mais completa, mais sábia e infinitamente mais forte do que a Sofia, que entrara naquele salão de festas meses atrás, destroçada. Ela sabia que a vida continuaria apresentando desafios, mas agora ela tinha as ferramentas e a mentalidade para enfrentá-los. A história de Lucas e Elisa tornou-se apenas um capítulo em seu livro. Um capítulo doloroso, sim, mas que a preparou para os muitos outros que viriam, cheios de novas aventuras, novos amores e um novo eu que ela mal podia esperar para descobrir. O novo começo de Sofia não era o fim de uma história, mas a gloriosa abertura de uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Anos se passaram desde aquela noite no casamento de Carol. Uma noite que havia sido o crisol para a nova Sofia. A vida, com sua dança incessante de altos e baixos, seguiu seu curso, mas Sofia não era mais a mesma. A menina ferida havia dado lugar a uma mulher vibrante, segura de si, cujos olhos agora brilhavam não com dor, mas com a sabedoria adquirida. Seu curso de design de interiores floresceu em uma carreira de sucesso. Ela abriu seu próprio estúdio, transformando espaços e, de certa forma, ajudando as pessoas a redesenhar suas próprias vidas e perspectivas. A fotografia, antes um hobby, tornou-se uma paixão séria, e suas lentes capturavam a beleza escondida no cotidiano, um reflexo de sua própria capacidade de encontrar luz após a escuridão. O amor, algo que ela pensou nunca mais sentir, também a encontrou novamente. Não foi um amor explosivo e avassalador como o primeiro, mas um amor construído sobre a base sólida de respeito mútuo, compreensão e uma profunda amizade. Ele a via por quem ela era, celebrava suas conquistas e a apoiava em seus desafios, sem exigir que ela diminuísse sua própria luz. Quanto a Lucas e Elisa, suas vidas seguiram caminhos distintos dos dela. Sofia os via ocasionalmente em eventos sociais, ou ouvia falar deles através de amigos em comum. As interações eram sempre cordiais, mas desprovidas daquela intimidade ou da antiga mágoa. Eles eram apenas pessoas em seu passado, capítulos virados em um livro que continuava sendo escrito. Elisa, segundo as notícias, havia encontrado seu próprio caminho, e o tempo havia suavizado as arestas de sua relação, embora nunca tivessem recuperado a profundidade da irmandade de outrora. Lucas, por sua vez, parecia ter encontrado a estabilidade, mas em seus olhos, Sofia sempre percebia um toque de melancolia, como a sombra de algo que ele havia perdido e nunca recuperado. O legado daquela traição não foi a cicatriz, mas a força. Sofia não se definia mais pelo que lhe havia sido tirado, mas pelo que ela havia construído a partir das cinzas. Ela havia aprendido que a resiliência não é a ausência de queda, mas a arte de se levantar. Que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, e que a verdadeira felicidade reside em abraçar a própria jornada, com todas as suas curvas e desvios, confiando na voz interior que, mesmo nos momentos mais sombrios, sussurra promessas de um novo amanhecer. A história de Sofia não era um conto de fadas, onde todos vivem felizes para sempre em um mundo perfeito. Era uma história real, de uma mulher que, confrontada com a dor mais profunda, escolheu o caminho da autodescoberta e da redenção. E ao fazê-lo, ela não apenas encontrou a paz, mas também se tornou um farol, uma prova viva de que, mesmo quando a vida nos derruba, a capacidade de se levantar e reescrever o próprio final
reside dentro de cada um de nós.